Olá pessoal, meu nome é Thalita, tenho 40 anos, sou médica, nascida em Goiás, há 15 anos aqui em São Paulo. Eu fui criada num lar cristão e há 15 anos, quando eu vim para São Paulo para fazer minha especialização, uma das grandes dificuldades foi encontrar uma igreja que eu me identificasse, que eu me sentisse realmente acolhida. E nesse meio termo eu me casei. Meu esposo Alessandro também é médico, muito temente a Deus, mas que não tinha uma religião bem definida, que também não frequentava nenhuma igreja. Desde muito antes de casar, um dos meus maiores pedidos para Deus é que ele me desse um marido cristão e que frequentasse a igreja comigo para a gente criar nossos filhos aí no caminho do Senhor. Então, há pouco mais de um ano eu conheci a Hope. De primeiro eu já me identifiquei com a igreja, eu fiquei encantada com toda a atenção, com todo o carinho, a dinâmica do culto, com os pastores. Convidei meu esposo para conhecer a Hope, assim como eu, foi amor à primeira vista. E desde então estamos congregando juntos, eu, meu esposo e meus filhos, há mais de um ano nesse local. Nos tornamos recentemente voluntários. Desde então temos aí desfrutado da glória e da bênção, das bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O que mais mudou na nossa família durante esse tempo é que a gente tem vivido dias mais leves. Uma vida mais leve, mais abundante com a presença do Senhor. A gente aprendeu realmente a descansar em Deus, por maiores que sejam os nossos problemas, porque a gente sabe que a provisão vem do Senhor. Eu convido você também a viver uma nova experiência com Jesus. Boa noite, que bênção esse testemunho. É muito lindo ver o que Jesus faz por nós, né? Como Jesus tem sempre uma provisão nova, algo novo para as nossas vidas. E nessa noite a gente vai falar sobre o poder da mudança. Essa mudança que só Jesus Cristo pode dar, essa mudança que só Jesus Cristo pode fazer. Nós talvez chegamos aqui nessa noite com uma expectativa no coração. E Jesus Cristo, ele é poderoso para fazer muito além das nossas expectativas. Não porque eu estou falando, mas porque Jesus está presente. E porque o poder do Espírito Santo de Deus é que faz a transformação nos nossos corações, fazendo para tentar vender o seu peixe, para falar daquilo que você está fazendo, para tentar
conseguir alguma coisa daquela pessoa. Eu lembro de uma história de um empresário brasileiro chamado Ricardo Bellino. Ele era amigo de um outro empresário chamado John Casablancas, que era o dono daquela Elite Models. E esse John Casablancas conhecia o Donald Trump, que foi presidente dos Estados Unidos, mas naquela época, muitos anos atrás, era um empresário muito conhecido já no mundo dos negócios, no setor de hotéis, de incorporação imobiliária. E esse Ricardo Bellino falou: ô John, consegue para mim um contato com o Donald Trump? E o John ligou, passou um fax, naquela época não tinha, né, ainda e-mail, e aí mandou um fax e ele conseguiu uma reunião em Nova York com o Donald Trump. Ele pegou um avião no final de semana, a reunião era na segunda-feira de manhã, e ele falou: poxa, o que eu vou falar? Eu só tenho alguns minutos, porque ele é um homem muito ocupado, e eu vou tentar vender uma oportunidade de negócios para ele aqui no Brasil. E aí ele foi, pegou aquele avião, chegou lá de manhã, a secretária do Donald Trump recebeu ele e falou: olha, aconteceu uma situação emergencial, e ele não vai te atender. E ele falou: olha, diga para ele que eu só vou ter, eu preciso de 2 minutos com ele, para tentar apresentar para ele essa oportunidade de negócios. E aí, com muita insistência, ela falou com o Donald Trump, ele abriu as portas. Quando ele entrou, o Donald Trump estava tendo uma reunião com o advogado dele, porque surgiu um problema, um pepino nos negócios, e aquele Ricardo Bellino falou: poxa, eu vou ter que usar o meu melhor discurso num curto espaço de tempo para tentar conquistar esse homem para ele fechar negócio comigo. E ele conseguiu, ele fez um discurso lá impressionante, falou alguma coisa na linha de que, olha, essa é a melhor oportunidade que você vai ter de ganhar muito dinheiro no Brasil, e conquistou a confiança do Donald Trump e fechou negócios. E você, se você tivesse a oportunidade, 30 segundos, 1 minuto, de encontrar uma pessoa que pudesse mudar completamente a sua vida, o que você ia falar? Você ia ensaiar um discurso? Você ia estar pensando aquilo com antecedência? O que você faria? Se você tivesse a oportunidade de falar com Jesus Cristo, 1 minuto que seja. Hoje a gente consegue falar com Jesus Cristo, né? A gente ora, a gente sabe que Jesus Cristo nos escuta, que Ele nos ouve. Mas se você pudesse voltar no tempo, né? Se isso fosse possível, e você fosse ali um judeu vivendo naquela região de Israel, onde Jesus estava cumprindo o seu ministério, naqueles 3 anos e meio de ministério de Jesus Cristo, e você tivesse a oportunidade de falar com Jesus, o que você falaria para Ele? Jesus era muito ocupado, né? Ele estava cumprindo a missão do Pai aqui na terra. E ele andava de lugar em lugar, chegava por um tempo, pregava, a multidão corria atrás dele. Tem aquela passagem bíblica da mulher que tinha aquele fluxo de sangue, e como ela não conseguiu um tempo com Jesus para falar com ele: olha, eu estou com essa enfermidade, essa doença, ela tocou nas vestes de Jesus. Foi a chance que ela teve. O que você faria? E a Bíblia conta a história de um homem que teve também, que buscava essa oportunidade de se encontrar com Jesus. Ele estava escutando as histórias de Jesus. Ficou sabendo que Jesus curava cegos, fazia os surdos escutarem, transformava a vida das pessoas, mas ele se considerava provavelmente indigno de ter um contato com Jesus Cristo. O nome desse homem é Zaqueu. Talvez vocês já tenham escutado falar a história desse homem na Bíblia. É uma história bastante conhecida, a história de Zaqueu. E Zaqueu era chefe, coletor de impostos. Ele não só era coletor de impostos na cidade de Jericó, como ele era o chefe. Hoje em dia a gente tem a Receita Federal do Brasil, que é o órgão, né, responsável pela arrecadação dos tributos aqui no nosso Brasil. E imagine, ele não era nem auditor fiscal, ele era superintendente, é como se fosse delegado da Receita Federal. Só que naquela época, hoje em dia, uma pessoa que passa por um concurso de auditor fiscal da Receita Federal é muito respeitado, né? Porque
é uma pessoa que tem um bom salário, passou num concurso dificílimo, mas naquela época não era assim, não. Naquela época, o Império Romano tomou conta de Israel, e se você fosse um coletor de impostos, você era um grandíssimo de um traidor do seu país. Você era enxergado por todo mundo como um pária, né? Uma pessoa indesejada, uma pessoa que ninguém queria estar perto. As pessoas tinham vergonha de andar com coletores de impostos. Porque imagine você ser parente, filho de um coletor de impostos, todo mundo na escola ia zoar você. Todo mundo ia te criticar, lá vem o filho do coletor de impostos. Lá vem a esposa do coletor de impostos, lá vem o primo. E sabe-se lá até que grau essa pessoa impregnava a família de preconceito por causa da profissão que ele exercia. Zaqueu era não apenas coletor de impostos, mas era chefe de coletor de impostos. E naquela época o coletor de impostos tinha uma responsabilidade, o Império Romano delegava àquela pessoa a responsabilidade de arrecadar os impostos naquela cidade. Então, Zaqueu comandava um grupo de coletores de impostos, ele ia de porta em porta, ou visitava os negócios, os empreendimentos, até os pescadores, e falava, está na hora de pagar o tributo, né? Dai a César o que é devido, pague o imposto. E as pessoas detestavam, porque antes do Império Romano chegar, não tinha isso de pagar impostos para o governo. Eventualmente, no tempo de Israel, tinha sim pagamento de impostos, tinha o dízimo da lei, as pessoas recolhiam para a manutenção do templo, mas não era como agora existia essa imposição. E se a pessoa não pagasse os impostos, o coletor de impostos usava toda a força do Império Romano, mandava lá alguns soldados, e esses soldados podiam prender aquela pessoa porque sonegou o pagamento dos impostos. Então, ser coletor de impostos era uma coisa terrível. E aquele homem, Zaqueu, chefe dos coletores de impostos, queria muito conhecer Jesus Cristo. E ele ficou sabendo, Jesus está vindo para Jericó. Ele está vindo na direção da minha cidade. E eu quero conhecer. Eu fiquei sabendo até que entre os discípulos de Jesus tem um ex-coletor de impostos, Mateus. Isso provavelmente deve ter despertado ainda mais a curiosidade de Zaqueu em relação a Jesus. Como é que ele conseguiu fazer com que um coletor de impostos, uma pessoa que tem uma importância enorme na sociedade, do ponto de vista de remuneração, abandonasse essa carreira de coletor de impostos e se tornasse um seguidor dele, um discípulo dele? Quem é esse Jesus? Todo mundo fala bem, fala que os discursos dele são maravilhosos, que as pessoas ficam de queixo caído quando Jesus fala, que ele fala e as pessoas choram, as pessoas são transformadas. Eu quero conhecer esse Jesus. Mas tinha um detalhe, Zaqueu era um homem baixinho. A Bíblia fala a Bíblia destaca que ele era um homem muito baixo. Se a Bíblia trouxe atenção a esse detalhe, é porque ele realmente era baixo. A Bíblia fala que ele era muito baixo. E eu queria ler essa passagem que está em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Eu vou ler o texto inteiro e depois a gente vai seguir falando um pouquinho sobre essa história e o poder da mudança de Jesus para transformar a vida de Zaqueu. Esse texto diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. A princípio, Jesus ia passar por aquela cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então, correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar.
este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Esse encontro que Zaqueu teve com Jesus mudou completamente a vida dele. Era um encontro que ele provavelmente já esperava ter em algum momento, como esses exemplos que eu dei no início. Ele tinha muita expectativa no coração de ter esse encontro com Jesus Cristo. E a gente vê, interessante, eu acabei de ler os versículos de 1 a 10 de Lucas 19. No capítulo anterior, Jesus fala sobre coletor de impostos. Jesus compara, ele dá um exemplo onde ele compara um fariseu, que era uma pessoa muito religiosa naquela época. Um fariseu era respeitado porque era uma pessoa que conhecia a lei de Moisés, conhecia as regras, e que na teoria era uma pessoa que sabia, né, cumprir as regras, ou pelo menos observar as regras na teoria. E Jesus, no capítulo 18 de Lucas, ele dá um exemplo de um coletor de impostos, que tem um encontro com Deus, que tem uma aproximação com Deus, porque tinha um coração quebrantado. Lá em Lucas, capítulo 18, de 9 a 13, diz assim: Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Diz assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Imaginem só. O fariseu você até espera que vá ao templo orar. O cobrador de impostos, as pessoas talvez não esperassem, porque era quase como se esse homem já vendeu a sua alma para o diabo. Já está condenado, porque uma vez que ele aceitou essa profissão, ele automaticamente é ladrão, é traidor da pátria. O que ele vai fazer no templo? E Jesus conta justamente uma história de um cobrador de impostos que vai ao templo. E a Bíblia fala que um fariseu ficou de pé e orou sozinho. Assim diz, olha a oração do fariseu: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Estava se achando, né, o fariseu, cheio de soberba, de orgulho. E continua a oração dizendo: agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Imagine ele fazendo oração no templo e falando: Deus, obrigado porque eu não sou igual esse camarada aqui, ó, esse ladrão. E ele estava fazendo exatamente isso lá no templo. Eu jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte, né, os 10% de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu, batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Jesus, ele se agrada de um coração soberbo como aquele fariseu, que jejuava 2 vezes, né, por dia, que entregava o dízimo da lei, os 10%, que cumpria todas as regras, que guardava o sábado. Ou Deus se agradava daquele homem de coração quebrantado, que falava: Jesus, Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. A gente às vezes fica olhando para a nossa situação, para a nossa condição, dizendo: Deus, quem sou eu para falar contigo? Quem sou eu? E aquele homem, cobrador de impostos, tinha um coração quebrantado, reconhecia que era pecador. Eu acredito que Zaqueu era como esse cobrador de impostos. Você vê, não é coincidência que em Lucas capítulo 18, um pouco antes dessa história de Zaqueu, Jesus conta justamente essa história, comparando o fariseu com o cobrador de impostos. E logo em seguida, Jesus tem um encontro com o cobrador de impostos. E esse cobrador de impostos tinha essa grande expectativa de conhecer Jesus Cristo. Naquela época, um homem judeu adulto, ele não podia simplesmente sair correndo pela rua.
Hoje a gente também não, né? Se eu chegar ali na Avenida Paulista ou na Faria Lima e sair correndo loucamente pelas calçadas, vão achar que talvez eu seja um ladrão, né? Ou que eu fui assaltado e estou correndo atrás do ladrão. A gente não sai, né? Assim, o adulto, em teoria, a não ser que esteja correndo de short, né? De bermuda, está fazendo exercício. Mas se alguém vestido com suas roupas, né, de trabalho sai correndo, alguma coisa está errado. Ou essa pessoa, né, vai perder o horário. E naquela época, para o povo judeu, era muito estranho um homem, né, ainda mais na posição de Zaqueu, sair correndo pelas ruas assim. Mas ele se humilhou, ele tinha tanto desejo de conhecer Jesus, que ele não quis nem saber o que vão falar, o que vão pensar de mim. Eu quero me encontrar com esse Jesus. E ele saiu correndo em disparada, porque ele queria ver Jesus. E ele já pensou rapidamente, era um homem inteligente, ele falou, eu sou baixinho. Naquela época, a média de altura das pessoas no tempo de Jesus, os arqueólogos estudaram, disse que a média dos homens era de 1,65 m de altura. Hoje em dia, a média mundial de altura dos homens é 1,75 m. E Jesus, provavelmente, talvez estivesse nessa média aí de 1,65 m, a Bíblia não relata, não fala qual era a altura de Jesus. Mas se Zaqueu era abaixo da média, a Bíblia fala que ele era muito baixo, eu imagino que talvez tivesse menos de 1,5 m, 1,50 m para baixo. E aí ele sai em disparada, aquele baixinho, correndo pelas ruas, e ele vê uma árvore, ele sabia que se Jesus vai atravessar Jericó, ele vai passar por aquele lugar, e eu quero estar lá, e eu vou subir numa árvore. E ele subiu uma figueira brava, em algumas versões fala sicômoro, que é uma árvore muito conhecida naquela região do Oriente Médio, e é uma árvore que tem muitos galhos, então não é tão fácil assim subir. Eu não sei se era época de estação de figos, eu vi uma foto de uma figueira brava e aquele monte de figo me lembrou até uma jabuticabeira, porque você tem que passar pelos frutos, provavelmente se sujou todo, se tinha frutos, para subir para um lugar alto, talvez espremendo as frutas enquanto subia. E ele sobe naquela árvore e ele fica esperando Jesus passar. Imagine só, você sobe naquela árvore, você não tem a menor expectativa de que Jesus vá falar com você. Tudo que Zaqueu queria naquele dia era ver Jesus, era saber como que é Jesus, qual será a altura dele, como será que é a voz dele. Falaram tantas coisas sobre Jesus, eu tenho tanta vontade de ver esse Jesus. E quem de nós aqui não teria essa mesma vontade de saber como que é Jesus? E aí Zaqueu vai, sobe naquela árvore, e Jesus vai passando, mas quando Jesus passa em frente àquela figueira brava, Jesus olha para cima e fala, Zaqueu. Jesus nunca tinha visto Zaqueu na vida, mas Jesus já conhecia Zaqueu. E naquele dia ele teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus, ele nos chama pelo nosso nome, ele se preocupa com cada um de nós, com cada detalhe das nossas vidas. Jesus nos ama, ele quer transformar as nossas vidas, e por mais que a gente se ache incapaz de agradar a Jesus, ou de alcançar a atenção dele, ele gasta tempo com a gente, ele olha para a gente, e foi nesse momento que Jesus olha para Zaqueu e chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu deve ter tomado um susto, porque imagine só, Jesus está de passagem, mas ele para e pede para falar comigo, pede para eu descer, e eu fico imaginando que Zaqueu provavelmente deve ter dado uns 2 pulos daquela árvore, deve ter caído lá embaixo, porque Jesus pediu, desce depressa, Zaqueu, eu tenho pressa de estar com você, e Jesus também tem pressa de estar conosco, ele quer ser participante da nossa vida, para poder mudar a nossa história.
Jesus não é essa pessoa importante que só vai dar 30 segundos, 1 minuto da atenção dele. Jesus tem o tempo todo para nós. E a gente às vezes fica na nossa correria, preocupado com as contas para pagar, preocupado com a segunda-feira que está chegando, com um monte de projetos que a gente tem para fazer, tarefas para executar, e a gente se esquece que Jesus tem tempo para você. Ele está esperando ouvir a nossa voz. Ele quer escutar aquilo que se passa no nosso coração. Ele não, apesar de ele já saber, ele quer escutar da nossa boca. Porque Jesus quer ter um relacionamento com cada um de nós. Ele não quer simplesmente que a gente conheça Ele, veja Ele à distância, mas Ele quer estar com a gente, Ele quer ter comunhão com cada um de nós. E Ele manda Zaqueu descer daquela árvore. E Zaqueu desce depressa. E provavelmente, já naqueles segundos, Zaqueu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Talvez na cabeça dele ele imaginasse, Jesus vai falar comigo algumas palavras, talvez vai me dar uma bronca, porque eu sou um conhecido ladrão aqui nessa cidade, sou corrupto, e talvez Jesus vai me chamar a atenção. Mas Zaqueu não pensou duas vezes, não teve medo. Ele desceu para se encontrar com Jesus. E Jesus falou assim: Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na tua casa. Jesus falou para ele, simplesmente, eu vou te honrar. Hoje eu vou te honrar, porque Jesus era um conhecido mestre, mesmo aquelas pessoas que não tinham reconhecido ainda Jesus como um filho de Deus, as pessoas reconheciam no mínimo que ele era um profeta, que ele era um homem muito sábio, um homem que conhecia muito as escrituras, que tinha um relacionamento com Deus fora do comum. E era uma grandíssima honra receber a pessoa mais importante que passava por aquela região. E Jesus fala, eu vou para a tua casa. Zaqueu rapidamente, ele se alegrou grandemente. Ele falou, está muito melhor do que encomenda. Eu só esperava ver de longe Jesus, consegui ver porque eu subi na árvore. Agora Jesus está me chamando para ir para casa, para que ele vá para a minha casa. E provavelmente, imagine você, Jesus vai para a sua casa, e a sua casa não está arrumada. Já pensou quando você recebe uma visita inesperada? Sai correndo, arruma aí, crianças, tira os brinquedos da sala, corre, vai preparar comida. Jesus vai vir na nossa casa, Jesus vai entrar na nossa casa, Jesus vai comer com a gente. E Jesus começa, eu fico imaginando, o que Jesus não perguntou para Zaqueu naquele dia? O que Zaqueu não perguntou para Jesus? Olha, que conversa maravilhosa foi aquela, entre Jesus e Zaqueu. A Bíblia não fala quanto tempo durou aquela conversa, mas eu imagino que foram muitas horas, porque Jesus deve ter se alimentado lá, deve ter conversado bastante com Zaqueu. E Zaqueu chega a um ponto naquela conversa que ele fala, olha Jesus, eu roubei muitas pessoas, a partir de hoje, eu vou pegar metade daquilo que eu tenho, metade dos meus bens, e vou vender, e vou dar para os pobres. E se eu roubei alguma pessoa, eu vou pagar 4 vezes mais. Sei lá, se ele roubou R$1.000, ele ia pagar R$4.000 para quem ele tinha roubado. E isso era muita coisa. Mas Jesus falou assim para ele, olha, Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Zaqueu não foi salvo, não entrou a salvação na casa de Zaqueu, porque ele disse que entregaria metade dos bens aos pobres, nem porque ele disse que ia devolver 4 vezes mais aquilo que ele tinha roubado das pessoas. Mas a salvação entrou na casa de Zaqueu, porque Jesus Cristo entrou na vida de Zaqueu. E Zaqueu reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. A gente às vezes acha que primeiro precisa aparar certas arestas das nossas vidas para Jesus Cristo começar a fazer a transformação. Na verdade, ao contrário, a gente precisa
estar colado em Jesus Cristo, deixar que Ele entre na nossa casa e comece a fazer a transformação. Eu escutei uma história de uma pregadora americana, e ela falou assim que foi convidada para pregar num congresso americano, numa conferência, numa igreja americana muito grande, e ela ficou honrada com o convite, foi, e tinham, além dessa mulher que ia trazer uma mensagem, tinham outras pessoas, outras mulheres, era um congresso de mulheres, uma igreja muito grande nos Estados Unidos. Normalmente, esses palestrantes, quando vão para esses congressos, eles ficam hospedados em hotéis. Mas dessa vez, essa mulher foi convidada e falaram: você vai ficar numa casa de uma irmã aqui da igreja. E ela foi convidada e chegou lá, ela ficou impressionada, porque o carro levou, né, do aeroporto direto para essa casa, e essa casa era gigantesca, parece que tinha 28 quartos naquela casa. E aquela mulher, a senhora, abriu a porta, imagina, aquela sala gigantesca, aquele pé direito enorme na entrada daquela mansão. E quando aquelas pessoas convidadas para entrar naquela casa foram entrando, aquela senhora começou a falar: olha, esse móvel aqui, do século não sei das quantas, esse lustre não sei o quê, e começou a falar o que tinha naquela casa, e elas foram entrando, a primeira coisa que a mulher falou assim: olha, tirem os sapatos antes de entrar na minha casa, por favor. Elas, claro, né, pegaram, estavam carregando a mala, tiraram os sapatos, começaram a carregar os sapatos e a mala. E foram entrar na casa, a mulher falou assim: pera lá, esse tapete aqui, ó, veio da França, tem não sei quantos anos, é caríssimo, então dá a volta. E elas contornaram o tapete para não pisar naquele tapete caríssimo. E assim foi, elas foram entrando, olha, chegaram pegaram um elevador, no elevador ela falou assim: olha, não encostem a mala na madeira do elevador, porque é uma madeira nobre. Tomem cuidado. E aquela casa era cheia de restrições e limitações, né? Chegou no andar onde aquelas mulheres ficariam hospedadas, cada uma delas tinha um quarto com uma suíte, e uma das irmãs ali foi entrando naquele quarto, e já foi logo se jogando na cama ali, né, sentando, né? Ela, não, peraí, foi lá, recolheu, tirou aquele edredom, aquela cobertura, e no final das contas, todas acomodadas nos quartos, ela virou para elas e falou assim: olha, muito obrigado que vocês vieram, será um prazer estar com vocês, sintam-se em casa. Você acha que elas estavam se sentindo em casa, né? Você não pode pisar no tapete, se entrar no elevador não pode encostar na parede do elevador, não pode fazer isso, elas estavam longe de se sentir em casa. E aquela irmã continuou dizendo assim: com Jesus é a mesma coisa. A gente fala: Jesus, entra na minha casa. Sinta-se em casa, Jesus. Mas você não pode tocar aqui? Isso daqui é meu. Você não pode encostar aqui, porque isso daqui é meu. Você não pode encostar nessa área, porque essa área só eu mexo. E a gente abre a nossa casa para Jesus, mas não abre 100%. Jesus, você tem limitações. Você só pode andar até aqui. Mas nessa área da minha vida, quem toma conta sou eu. Não se meta aí. E a gente quer um relacionamento com Jesus parcial. E depois a gente não entende, porque Jesus Cristo não nos transforma como Ele gostaria de nos transformar. A gente quer a mudança nas nossas vidas, a gente quer a transformação das nossas vidas, mas a gente limita as áreas onde Jesus pode tocar, onde Ele pode transformar. A nossa vida tem que ser entregue por completo a Jesus Cristo. Não pode ter quartinhos limitados onde Jesus Cristo não pode entrar. Não pode ter áreas onde Jesus Cristo não pode encostar, tocar. Zaqueu, ele escancarou a porta da sua casa para Jesus Cristo. Falou: Jesus, a casa é tua. E Jesus respondeu para ele: hoje a salvação entrou nesta casa,
porque Jesus viu que verdadeiramente Zaqueu abriu seu coração sem qualquer limitação para Jesus Cristo. Tudo que é meu é teu, Jesus. A minha família, os meus bens, a minha vida, a minha história, tudo eu entrego nas tuas mãos. Não tem área da minha vida que você não possa tocar. Você pode entrar em todos os quartos, na cozinha. Fique à vontade, Jesus. A minha casa é tua. E Zaqueu abriu, escancarou, e Jesus espera que cada um de nós faça a mesma coisa. Jesus, a minha casa é tua, eu te abro por completo a minha vida. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo está falando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus espera esse relacionamento. Antigamente, tinha muita força, era uma expressão de verdadeiro relacionamento, intimidade, comunhão. Você convidar uma pessoa para entrar na sua casa, para jantar com essa pessoa. Você só fazia isso com pessoas que você realmente amava, que você tinha consideração, respeito. Era uma honra. E hoje em dia também não é diferente, A gente não é qualquer pessoa, às vezes, que sai entrando na sua casa. São pessoas que você conhece, que você tem um relacionamento, familiares, amigos, pessoas próximas. E Jesus entrou na casa dele. E Jesus quer ter esse relacionamento com a gente. Quer ter essa liberdade para entrar na nossa casa a hora que ele bem entender. Claro que Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando Ele já é Senhor das nossas vidas, Ele já está na nossa casa. Mas será que de vez em quando a gente começa a limitar? E se a gente limita, a gente simplesmente está dizendo: Jesus, não, pode parar por aí, a transformação vai até aqui. Não vai mais para frente não, porque essa área, se você colocar o dedo, vai doer demais. Não mexe aqui não, Jesus. Mas Jesus, Ele quer entrar nas nossas casas, Ele quer fazer uma transformação completa. E Zaqueu tinha isso no seu coração, ele foi transformado completamente naquele dia. E eu queria falar aqui sobre essa transformação. Talvez você esteja buscando uma transformação em áreas da sua vida, mas talvez você ainda não deu certos passos de fé. A gente aprende aqui com Zaqueu, que ele não se preocupou em sair correndo, não se preocupou em subir numa árvore que talvez fosse humilhante para alguém na posição dele, depois pular daquela árvore, e as pessoas ficaram falando mal de Zaqueu, de Jesus, por ter ido para a casa de Zaqueu. Como é que pode Jesus estar indo para a casa desse pecador, desse traidor de Israel, desse ladrão? Não se preocupe com o que as pessoas vão falar de você quando você começa a caminhar ao lado de Jesus Cristo. Quantas vezes não criticaram Jesus? E se criticaram o nosso mestre, o que importa se vão nos criticar, porque a gente procura ter uma vida que agrade mais a Deus do que agradar aos homens, do que agradar as pessoas, ao mundo. Muito melhor é agradar Jesus Cristo do que agradar qualquer outra pessoa. Então, Jesus foi criticado porque recebeu um pecador. Nenhum de nós aqui é melhor do que Zaqueu. Por mais que nós possamos, eu nunca roubei ninguém, eu nunca fui cobrador de impostos, nunca pedi propina, mas todos nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. E por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, por causa daquilo que Ele fez por cada um de nós, nós passamos a ter a oportunidade de ter um relacionamento direto com Deus. A barreira que existia caiu, e agora nós temos livre acesso ao Pai por causa de Jesus Cristo. Nós já estamos encerrando. E eu queria aqui colocar uma frase ali no painel.
E a frase é: um único encontro com Jesus é suficiente para uma transformação completa. Eu não sei se você talvez ainda busca uma transformação, uma mudança em uma determinada área da sua vida. Mas essa mudança, não se preocupe com a mudança, se preocupe com Jesus, se preocupe em cultivar um relacionamento com Ele, se preocupe em abrir a sua casa, escancarar a sua porta para que Jesus entre na sua vida e faça uma mudança completa. Não se preocupe, como vai ser a mudança? Deus, eu não consigo mudar essa área da minha vida, como é que eu vou conseguir mudar? Ande com Jesus Cristo, abra a porta da sua casa, deixa Ele entrar, fala: Jesus, sinta-se à vontade, a casa é tua. E Jesus vai fazer a transformação, as mudanças. Então, um único encontro com Jesus é suficiente para uma transformação completa. Bastou para Zaqueu um único encontro com Jesus. A Bíblia não fala, mas é bem possível que Zaqueu talvez não tenha visto mais Jesus Cristo depois daquele encontro. A Bíblia não fala, a gente não sabe. Mas bastou um único encontro para que o poder da mudança que Jesus Cristo pode fazer transformasse completamente a vida dele. Vamos nos colocar em pé, por favor. Eu vou orar. E eu vou estar falando com Deus e pedindo para que Ele possa fazer na vida de cada um de nós uma mudança. Todos nós temos áreas das nossas vidas que precisam ser trabalhadas, mudadas, aperfeiçoadas. E o relacionamento com Jesus é que causa essas mudanças, essa transformação. Porque quanto mais a gente anda com Jesus, mais nós nos parecemos com Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que você fez na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, por aquele dia em que Zaqueu encontrou Jesus Cristo e teve a sua vida transformada. Pai querido, que nessa noite nós também possamos estar sendo impactados pela Tua Palavra. E que esse encontro que nós tivemos aqui na igreja nessa noite com Jesus Cristo possa ser a semente de diversas e muitas transformações nas nossas vidas. Pai querido, que não haja nenhuma área das nossas vidas que seja fechada para que Jesus Cristo entre. Que nessa noite nós possamos estar dando um passo de fé e declarando: Jesus Cristo, entra no meu coração, a minha vida é tua, todos os quartos da minha casa te pertencem, Senhor, pode entrar, pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Pai, fazer algo novo na vida de cada um de nós nesta semana. Que a Tua Palavra possa nos acompanhar, possa nos dirigir, possa nos guiar em cada dia das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.